Desculpa. Agora sim. Agora sim. Iniciou a gravação. Essa entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social e as formas como isso tem afetado a população sul-riograndense. Você tem liberdade para decidir se participará ou não e pode solicitar interrupção ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação de sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. O conteúdo da entrevista será utilizado para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgado na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansada, triste ou confusa, podemos parar a entrevista e, se for de seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação de sua entrevista. Perfeito. Então, agora as perguntas de esclarecimento. Você está esclarecida quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim. Você concorda que sua identidade seja revelada na divulgação do material ou prefere que seja usado um pseudônimo? Pode ser divulgado. Você concorda que as informações prestadas nessa entrevista possam ser utilizadas e divulgadas para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que as mesmas sejam disponibilizadas na internet? Perfeito, concordo. Você autoriza o uso de sua imagem no caso de divulgação do material? Autorizo. Você está ciente de que tem o poder, neste ou em qualquer outro momento até o fim dessa entrevista, de definir a partir de que prazo seu depoimento poderá ser disponibilizado para pesquisa? Sim. Então, são essas questões assim, mais formais. Agora a gente começa a entrevista propriamente dita. Tá bem. Tânia, nós esquecemos no comecinho de te perguntar se tu tens um teto, um horário que tu precisas sair. Eu tenho agenda, aí nós temos que ver às 4 horas, mas eu também me atrasei. Acho que o governador que estava também próxima. Quanto tempo a entrevista? 1 hora? Tem durado em torno de 1 hora e meia, mas a gente pode sentir, caso mais para o meio, tu acha que tem mais coisas que gostaria de relatar, a gente pode ver uma segunda agenda também. Vamos perfeito. Indo. Até vou pedir aqui só para me avisarem quando começar a outra. Tá bem. Tá bem. Bom, você pode falar sobre a sua trajetória profissional? Durante a sua formação, você tinha a intenção e a perspectiva de atuar no setor público? Isso se expressou em algum tipo de especialização durante a formação? Falar um pouco sobre a formação anterior ao fato de hoje estar secretária, né? Isso, a formação acadêmica, profissional, que te conduziu até o cargo hoje, digamos assim, né? Eu, na verdade, costumo dizer que eu não escolhi o jornalismo, né? Assim, o jornalismo foi um encaminhamento da vida mesmo. Eu não tinha tido a intenção, quando fiz o curso de jornalismo, de ser jornalista. Eu entrei para a RBS para trabalhar em uma outra área, na emissora, na área administrativa. Era uma jovem de 20 e poucos anos. E um dia faltou uma repórter para cobrir um evento e a chefe de reportagem achou que eu pudesse fazer. Eu fiquei apavorada. Como assim, né? Eu vou ter que... E a pauta ainda era numa tele... E ela me disse, Sandro, não quer tentar? E eu disse, não, se vocês estão precisando, eu vou. Aí eu fui, fiz a entrevista, E aí voltei para a emissora e disse, olha, já que eu fui, eu não poderia tentar escrever o texto? Não, pode. E aí foi indo, assim, aquilo... Foi crescendo, aquela vontade deles, cada vez me chamavam mais, e aí um dia me convidaram para ir para o jornalismo. Eu não estudava ainda jornalismo, para ir para o jornalismo, e eu disse para o gerente na época, que era o diretor, que eu não queria ir porque eu não queria perder meu emprego. Eu não sabia se eu ia me dar bem ou não, E ele me deixou fazer um teste, né? Eu ficava um pouco no jornalismo, um pouco no administrativo. Claro que amei, né? Me apaixonei pela função e me apaixonei pelo jornalismo e por televisão especificamente. E aí que eu fui cursar o jornalismo. Então eu trabalhava e fazia jornalismo, e quando eu me formei já tinha, 1 ano antes, um convite para assumir na RBS Porto Alegre. Então, assim, eu me formei num dia, no dia seguinte eu vim morar em Porto Alegre. Esse foi o início. E como se deu essa passagem para atuação
nas assessorias, na comunicação pública e até o convite para chegar no governo Eduardo Leite? Eu acho que o que me aproximou digamos, primeiramente político, né, é que mesmo eu trabalhando em empresa privada, como eu fiquei 20 anos na RBS, eu comecei a fazer campanhas políticas, sempre na área de televisão. Fazem 30 anos agora que eu faço campanha política, né? E aí comecei a ter um contato com esse meio, que também amo fazer, adoro fazer campanhas políticas. E aí acabei conhecendo mesmo muita gente, muitas pessoas conhecendo o meu trabalho, e aí fui convidada para ser diretora da TVE, depois fui diretora da TV Assembleia, tive a minha produtora também de vídeo, que também atuava muito no meio institucional, também atendendo governos, atendendo instituições, e fui me aproximando cada vez mais. Agora, no governo Eduardo Leite, quando eu também fiz a campanha para governador, né, na época, prefeito Eduardo Leite, e fiz a campanha para governador, e ele me fez esse convite, e é a primeira vez que eu posso te dizer que eu entrei mesmo no serviço público, né? E ele é um envolvimento mesmo de 24 horas de trabalho. Eu digo que é uma campanha política que não tem fim, né? Porque a campanha política, para nós no mercado, é um free, né? Que tu faz naquele período ali. E é um envolvimento mesmo gigante, é uma responsabilidade enorme, mas está sendo um prazer também muito grande trabalhar. Bom, agora entrando um pouquinho sobre as questões da pandemia e do coronavírus, como é que tu recebeste as primeiras notícias, né, sobre a pandemia, primeiro lá na China e também à medida que foi se expandindo pelo continente europeu? Quais foram as medidas e as ações do governo nesse comecinho? Olha, eu sempre digo, Rodrigo, que a pandemia, esse período, para mim, pelo menos, foi o período mais desafiador na área da comunicação. E acho que é, sem dúvida alguma, o período mais desafiador para quem faz comunicação pública. Nós vimos de um ano de 2019, um ano de reformas, um ano a milhão no governo, né? Aí entra 2020, começam as primeiras notícias, a gente começa a ver como vocês, né, vendo pela televisão, aquelas imagens, assim, chocantes de tudo que vinha acontecendo, e a gente não entendia se aquilo vinha para cá, né, porque estava se espalhando, assim, pela Europa, mas tu não tinha essa certeza. Então, foi um momento, assim, de surpresa, eu acho, de surpresa do ponto de vista pessoal, profissional, de tu ver, tá aí agora, né? E agora, para onde? Para mim, foi uma preocupação e é até hoje, assim, minuto a minuto. Eu vivo a pandemia na linha de frente mesmo. Não somos médicos, mas nós estamos praticamente na linha de frente, vivendo cada minuto dessa pandemia e tentando encontrar sempre a melhor maneira de comunicar. E não é comunicar tão somente as atitudes do governo de enfrentamento à pandemia, mas o que tu pode fazer para ajudar as pessoas, fazer com que elas entendam que é preciso se cuidar, que esse cuidado de uma pandemia ele é coletivo, ele não é individual. Então, é um desafio muito grande, porque tu pensa do ponto de vista de eventos, do ponto de vista do jornalismo, do ponto de vista da publicidade, e tu tenta constantemente achar essa fórmula, né, que ela vai se construindo, porque nós também, desse lado, a gente tem que entender como é que funciona a cabeça das pessoas, uns muito apavorados, uns assustados, uns negando a doença. Então, nós lidamos com todas as pessoas, né, com todos os públicos. Então, foi um susto quando chegou aqui, voltando à tua pergunta, foi um susto e vimos, tá, estamos diante agora de um desafio. E a incerteza, eu acho que é a coisa que mais me marcou naquele momento. A incerteza, porque tu não sabe, aqui ia ser uma situação como lockdown, aqui iam morrer pessoas, como nos outros lugares, não, ia ser mais leve, nós teríamos um tipo só de vírus, essa tal de Covid-19 é isso, que é para todo mundo, é igual, né? É diferente as reações dos países, das populações, então acabou sendo, sim, essa incerteza, eu acho que o grande desafio do início de 2020.
Pensando assim, as relações de vocês entre as secretarias, os bastidores do governo, o que tu te recordas das expectativas da administração pública estadual lá naquele começo, em relação ao que seriam os impactos econômicos, sanitários, sociais da pandemia? Tu sabe que quando nós começamos aqui, na primeira palestra até que eu fui, até também está no mercado há muitos anos, né, uns 40 anos, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu pensei, qual é o papel mesmo de uma comunicação pública, né? O que eu efetivamente posso fazer ali para contribuir um pouco com a vida do cidadão? E entendia que como um trabalho, como meta de trabalho do dia a dia, uma das coisas muito importantes que nós teríamos que ter aqui dentro era o alinhamento de todo o governo. E eu me lembro dos dizia isso, eles diziam, todo mundo quer isso, vocês não vão conseguir. E a gente conseguiu, não foi um mérito da SECOM só, mas de todo o governo, né? Então, nós buscamos, e a palavra alinhamento é o que mais eu tenho falado nesses quase 3 anos, né, de governo, nós já estamos entrando no 3º ano de mandato, porque nós buscamos e fazemos, desde o primeiro dia de governo, reuniões de alinhamento semanais aqui, com todas as ASCOM de todo o governo, e a forma que tu tem de enxergar o todo, né? Cada um traz na segunda-feira tudo que tem na sua pasta, tudo que vai vir para a semana, pontos bons, pontos sensíveis, então dali que tu enxerga todo o governo. E também a gente tem diariamente reuniões, eu com os diretores e os diretores com as suas equipes, além das reuniões de alinhamento. Então é discutido mesmo tudo, a pandemia. A pandemia, então, é um assunto que nos toma hoje, né, 24 horas mesmo, mas com alinhamento de todo o governo. Então, eu peço mesmo ajuda nos grupos, eu peço ajuda para quem eu precisar pedir, eu peço. Né? Eu digo, olha, se eu tiver agora, Clarissa, assim, ó, tu e o Rodrigo, se tiverem sugestões que vocês acham que a gente poderia fazer como comunicação, e mais, com a saúde das pessoas, eu peço ajuda nos grupos, nos comitês que nós temos criado, porque acho importante que a gente entenda que cada um tem uma visão e que a comunicação, quando dizem, eu não entendo disso, não entendo de comunicação, então eu não vou opinar. Comunicação todo mundo consome. Então não tem isso de... todo mundo entende um pouco, sim, pode não entender a parte técnica, mas todos nós entendemos o que é bom e o que não é bom, né? Acho que uma surpresa, assim, muito grande para mim nessa pandemia, e muito triste, também nessa pandemia para mim, além do negacionismo da doença, que para mim até hoje uma coisa que, com toda a minha experiência política, eu não consigo entender mesmo isso, né? Não consigo ter uma explicação para isso, olhando por qualquer ângulo, eu não consigo ter uma explicação para isso. E a outra coisa que eu acho triste é o enfrentamento das fake news. Nós temos que ajudar, nós temos que informar, nós temos que fazer as pessoas usar máscara, para as pessoas entenderem que tudo foi um aprendizado, né? Às vezes dizem, não precisava ter fechado tanto, mas, gente, tudo é medido, tudo é calculado, né? Tudo é visto com cuidado. E aí tu tem tudo isso, aí tu tem que te preocupar em desmentir a desinformação, é muito triste. O jornalismo é muito triste para a gente que é profissional da área, é um desserviço, assim. Antigamente a gente via só pessoas de fora fazendo fake news. Hoje a gente vê pessoas do nosso meio, não todos, evidentemente, mas a gente vê também colocando coisas sem checar a informação, sem checar os dois lados. Eu acho que isso não pode morrer no jornalismo sério. Você já falou um pouco sobre os desafios de fazer comunicação pública durante a pandemia. E antes da gente entrar nas fake news, eu queria pedir para você falar um pouco também sobre as campanhas de conscientização que foram feitas e são feitas pelo governo. Posso te falar do jornalismo e publicidade também? Claro. Tá. Quando começou a pandemia e a gente precisava, né, disso, de informar e informar com rapidez, e tudo mudava muito rapidamente, né? Um dia era a máscara que tirava assim, um dia era outra máscara, um dia era uma coisa mais forte, outra vez era o álcool, outra vez tinha que higienizar todas as coisas em casa, tinha que tirar o sapato, então era uma gama de informações muito grande, né?
Então, pelo lado do jornalismo, o que nós fizemos? Aí a gente contou com a parceria também do governador, né? Nós começamos a fazer lives diárias com o governador. Então, a gente tinha uma participação dele ao vivo nas redes sociais, atualizando a situação do coronavírus, porque é um jeito que encontramos de ter uma posição oficial, né, do governador explicando aos gaúchos, afinal de contas, em que pé estávamos, né? Fizemos também aí para contemplar o interior do estado. Todos os dias nós tínhamos programa de 5 minutos enviado a todas as rádios do interior do estado, também com o governador, onde nós atualizávamos as informações. Nós temos aqui no governo, criamos um grupo chamado Coletiva, que eles acham muito bom, que a gente achou um tom com eles. Nós atendemos pelo WhatsApp diretamente todos os veículos, eu digo todos, do Brasil e do Brasil, do estado e fora do estado, e interior também. Nós fizemos programações com a Rádio Web para atender o interior do estado também, com explicações do que nós poderíamos fazer. Nós desenvolvemos o site Coronavírus, para poder também ter ali o dashboard, ter todas as informações sobre leitos clínicos, leitos de UTI. Isso tudo, claro, além das matérias, além das coletivas que foram feitas, se aumentou a questão da capacidade também. Campanhas publicitárias, nós fizemos várias campanhas publicitárias. Eu acho que o primeiro grande desafio que a gente teve campanhas antes, mas quando foi criado o distanciamento controlado, nós tínhamos um grande desafio, que era como tu coloca isso na publicidade, e tinha que colocar, porque eram as bandeiras, né? Era o estado definido por bandeiras, e se tu era de Cruz Alta, eu de Porto Alegre, a Clarice Pelotas, a gente tinha que saber quais eram as bandeiras e os protocolos de cada região. Não tinha como tu botar isso por protocolos no ar. Então, nós decidimos por uma campanha que foi desenvolvida com os músicos, que foi feita com um jingle. O objetivo foi, nós precisamos levar as pessoas para o site. Se as pessoas enxergarem que tem um site e elas forem para o site, ali está tudo explicado. Quais são os protocolos da bandeira vermelha, da preta, em que bandeira está a sua região, e a gente conseguiu fazer isso, né? Então, fizemos essa campanha, foi uma campanha grande, fizemos uma campanha só com idosos, quando os idosos estavam pegando mais, fizemos uma campanha voltada só para os jovens, quando os jovens estavam se contaminando mais, fizemos uma campanha sobre as aglomerações, para as pessoas que evitassem aglomerações, porque era o que estava pegando mais. Fizemos uma campanha para os profissionais da saúde, com os profissionais da saúde, de valorização também, mas de apelo também. Fizemos mais de uma campanha sobre o uso de máscaras, né, explicando direitinho como realmente tinha que fazer. Fizemos anúncio de jornal, fizemos rádio, fizemos TV, utilizamos bastante. Hoje estamos também desenvolvendo mais uma campanha, tá? Que é a campanha que a gente deve botar no ar no fim de semana, ainda agora, que é uma campanha sobre a segunda dose, porque está sendo muito grande o número de pessoas que tomam a primeira dose e não vai tomar a segunda, né? Então, não adianta nem para quem deixou de tomar e para com quem ela convive também, né? Então, é mais uma campanha que a gente está fazendo. E estamos fazendo mais uma campanha, que é um de reforço do 181 do Estado, né, do Disque Denúncia. O Disque Denúncia agora também vai ser para Covid. Então, se tu vê o teu vizinho fazendo uma festa, se tu vê uma aglomeração, se tu vê alguém desrespeitando um protocolo, que tu queira denunciar, né, de forma anônima, ou tu liga, ou tu entra pelo site. Então, é mais uma campanha também que a gente está fazendo. Então, Aí, esses dias, fizemos uma campanha, bem simples até, não sei se vocês viram na TV, mas quase que voltando lá para o início da pandemia. Porque o que estava acontecendo? As pessoas foram relaxando de tal maneira que já não passavam nem o gel, nem o álcool e não botavam máscara. Então, a gente começou de novo a chamar atenção para os protocolos que chamávamos atenção lá em março. E daí tu sabe como é que, né, tudo dá dúvida, mas o cachorro transmite ou não transmite? A gente em casa pode ter uma empregada doméstica trabalhando ou não pode? Então, todos os dias da nossa vida, desde março de 2020, tem sido de reuniões com a área da saúde, para cada dia entender o que vai mudando
aí veio a nova cepa, aí vem a variante, o que é isso, o que não é, quem atinge, e sempre casando campanhas publicitárias e de jornalismo. Eu tenho, inclusive, uma apresentação que eu não sei compartilhar aqui com vocês, que eu posso mandar para vocês também, que tem todas as nossas ações da SECOM até a data que eu falei na ARI sobre esse assunto, mas depois, se vocês quiserem, eu posso encaminhar. Uma das atuações do arquivo público é no âmbito da gestão dos documentos que estão sendo produzidos durante a pandemia, né? Então, a nossa ideia é um esforço de recolhimento dos documentos que estão sendo produzidos por todas as secretarias nesse contexto, para que sejam documentos preservados, né, de guarda permanente pelo arquivo, tanto os que forem físicos, quanto documentos digitais. Então, perfeito. A gente tem que articular, inclusive já começamos o diálogo com o gabinete, né, do governador para tentar articular essa questão. Eu também posso mandar para vocês o que tiver, tudo que foi feito. Sim. Né, na área da comunicação, tudo que foi feito de vídeos, de encartes, de propaganda. Acho que é bacana isso guardar também no jornalismo, posso mandar, com certeza. A nossa ideia é tentar construir, assim, os fundos mesmo, né? A Secretaria de Comunicação, no contexto da Covid, produziu tal documentação, assim, e nada melhor do que quem está produzindo para fazer essa seleção, entender o que tem que ser de guarda permanente, o que ao longo do caminho pode ser eliminado, então... Não, bem interessante. E eu tenho essa apresentação que eu tenho, ela é curta, assim, relativamente curta, resumida, mas ela tem tudo que foi feito, e ela já tem todos os links com todas as campanhas publicitárias. Bacana. Tá. A próxima pergunta que eu teria que fazer, que eu vou fazer, é mais focada na questão das fake news. Mas tu mencionaste o grupo do WhatsApp com todos, né, os veículos de comunicação, e eu fiquei, antes que eu esqueça de te perguntar, te ouvir um pouquinho a respeito de como tu acredita que o impacto do isolamento social e essa migração para o meio virtual vai deixar marcas para o futuro da comunicação e do jornalismo, assim, especialmente o público, né? Será que a gente vai dizer adeus para as antigas coletivas de imprensa? Se esse meio virtual ele veio para ficar? O que tu percebe do impacto da pandemia na rearticulação, digamos assim, né? Eu acho, Clarice, que vou falar do ponto de vista da comunicação, mas é evidente que o impacto da pandemia vai ser sentido e alterou a rotina, evidentemente, todo mundo, né? Então, todo mundo teve que realmente se reinventar nas suas atividades. Eu acho que no jornalismo a gente teve que conviver com a ausência da convivência das redações, né? O nosso contato sempre é muito próximo, né? Sempre eu chamo no grito, que no grito é brincando, mas é no jeito, vem cá, faz isso, aquilo, olha o que tu achou desse texto, dá uma olhada nesse vídeo. É muito dinâmico e muito, né, de paixão mesmo pelo que se faz. E hoje a gente vive isolado, né? Eu sento aqui, onde eu estou falando com vocês, eu sento aqui às 7h30 da manhã, saio 8 horas da noite, aqui, né? Que faço todas as minhas reuniões, um lá que outro, que a gente recebe presencial, mas é muito pouco, né? Então, eu acho que as redações estão se reinventando, acho que as agências de publicidade também, né? Parece mentira, né? Até março de 2020, nós tínhamos as agências, por exemplo, que atendem o governo, estruturas gigantes. As agências tinham uma estrutura física muito organizada, e que muitas agências viram que acabou a estrutura e a agência continua igual, né? Todo mundo está fazendo o seu trabalho em casa. Então, eu acho que tudo eu vejo as assessorias de imprensa também, não, nós precisamos fazer uma reunião. Hoje, não. As pessoas fecharam as empresas, investiram em tecnologia para os seus funcionários, estão fazendo de casa e está dando tudo certo. Então, é uma coisa assim, é impressionante mesmo, né? Eu não sei se vai terminar as coletivas presenciais, mas eu gostaria que não terminasse. Eu gostaria que não terminasse, que a gente pudesse, talvez, ter um pouco das duas coisas. Acho que esse mundo que tu perguntou veio para ficar, veio para ficar, e daqui para frente, cada vez mais, né? Mas eu acho que a gente ainda pode conviver, digamos, com o analógico e o digital, porque quando um repórter está do lado do seu entrevistado, ele pode olhar no olho mesmo, né? É diferente, tu vê uma reação de uma mão, de um braço, de uma forma, tu pega os trejeitos, tu tem um outro tipo, né, para fazer entrevista. Então, eu acho que isso continua sendo muito importante. Acho que as duas coisas, conversar e achar uma forma
de trabalho, mas que eu não tenho dúvida que o empresário, que quem administra uma grande empresa, não vai querer ter o custo que tinha se as coisas estão funcionando dessa forma. Tem gente que está em casa, né, com a estrutura de rádio montada, a estrutura de uma ilha de edição. Tem colegas meus que botam o programa no ar de casa, né? Tu pega o Jornal do Almoço, botam no ar de casa. Então, tu vê, tu não precisa pagar o transporte para esse funcionário, alimentação, é uma mudança, né, de tudo. E o mais importante de tudo isso é como as pessoas tiveram que aprender a trabalhar em casa. E muita gente não aprendeu, né? Muitos jovens estão trabalhando em casa, engordaram muito porque trabalham o dia inteiro, não param, né, para almoçar, nem para jantar, nem para lanchar, para nada. E não conseguem. Eu trabalhei em casa 2 dias nessa pandemia. Eu sempre vim presencial. Eu trabalhei 2 dias em casa. Eu não levantei, né, para fazer nada, porque tu vai emendando uma reunião na outra, né? Então, eu acho que é um aprendizado muito grande. Eu acho que as pessoas, acho que também aproximou as pessoas das suas casas. Eu acho que isso foi um ponto positivo diante de tanta tristeza. Sim, muitos desdobramentos ainda veremos, né? Muitos desdobramentos. Não sabemos fiquei... onde vai parar, mas muitos. Eu me dei uma outra curiosidade, assim, tu falaste do tamanho da estrutura, né, das agências e tal, e quando tu mencionaste na pergunta anterior do Rodrigo sobre as campanhas, é muita coisa produzida em pouco tempo, né? Qual o tamanho da estrutura da SECOM, assim, com quem vocês contam? Foi possível crescer nesse período? Não, nós não crescemos, nós trabalhamos com a mesma estrutura quando a gente entrou para o governo lá em 2019, né? A mesma estrutura. Aqui nós temos, do ponto de vista da publicidade, 6 agências que atendem o governo. Então, quando são campanhas publicitárias, a gente demanda para as agências, né? Aí tem essa interferência de fora que é importantíssima, porque senão não teria como, né? Mas o nosso núcleo aqui da SECOM, a gente tem a área de jornalismo, nós temos a área de eventos, a área de publicidade, o núcleo de áudio e vídeo, a diretoria de imprensa, que é quem atende o governador direto, a parte administrativa, a parte de administrativa financeira de publicidade também, e eu também tenho aqui com a né, porque a TVA deixou de ser uma fundação e passou a ser um núcleo dentro da SECOM. E para retomar o tema das fake news, né? Tu já registraste o quão grave é isso tudo. E daí gostaria de abrir o espaço para que tu também comente um pouco mais a respeito disso, os impactos das fake news no trabalho de vocês, e se existe alguma política específica do governo do estado de mapeamento e de combate direto a alguma falsa notícia, tipo, vamos atrás e fazer uma campanha reativa ou não, né? Como é que funciona? Eu acho as fake news no período de pandemia é uma outra forma até de tu matar pessoas, né? Porque se tu divulga uma informação que não é verdadeira, não é checada não é oficial, tu pode botar em risco a vida das pessoas. Eu acho que não só a integridade das pessoas, não só o aspecto moral, mas fisicamente falando também. As pessoas ainda, e graças a Deus, ainda acreditam em quem está falando, em quem está com o microfone, em quem tem voz e seguidores. Então, acreditam. Eu acho lamentável e incompreensível que uma informação seja dada sem ouvir 2 lados, ou somente a informação, né? O que importa são os likes, ou as curtidas, ou os compartilhamentos. Isso eu tenho certeza, né, que isso aí vai ter que ter um fim, não é possível. O direito digital deve se aprofundar muito mais, com certeza, porque também foi algo novo para os advogados dessa área, né? Mas deve se aprofundar nisso, porque não é possível que a punição não ocorra de uma forma rápida. Eu sei que não é tão fácil, né? Mas eu te mandei uma coisa que eu não tenho certeza, tu já passou adiante sem ter certeza, o outro compartilhou sem ter certeza. Quando tu vê, tu criou de uma mentira, tu tornou uma verdade, né? Que é tanto que tu já nem sabe mais o que tu realmente estava assistindo. Então, eu acho que isso tem a ver muito com quem produz esse tipo de informação. Pessoas têm objetivos diferentes e formas diferentes para conseguir o que querem, né? Essa, para mim, é uma forma lamentável, porque tu não agride só a pessoa que tu quer agredir, tu agride todo mundo, né? Tu mexe com a vida das pessoas.
Então, eu acho que é um desrespeito muito grande. Com relação ao governo, alguma atitude, nós estamos nos reunindo aqui para ver uma forma, não o governo tratar sobre as fake news especificamente relacionadas ao governo, mas como governo podemos nos unir à sociedade civil, a outros veículos, a outros órgãos de imprensa, nessa luta do combate da desinformação. Acho isso muito importante, ter uma política para isso, uma política pública para isso. Nós precisamos pensar nisso assim, com muito cuidado, né? Porque a gente, às vezes, quando fala em combater a fake news, a gente já recebe alguma crítica de que é censura. Ninguém está falando em censura, né? Nós estamos falando em fake news. É diferente. Mas como quando o governo tu consegue fazer uma coisa dessa? Então, acho que é uma discussão que precisa ser aberta mesmo, da SECOM, do governo, com a ARI, com a DIJORE, com a ADI, com a GERT, com todas as entidades mesmo ligadas à área, para a gente poder trabalhar nisso. Eu acho que essa eu entendo como uma luta pelo bom jornalismo. Queria lhe perguntar um pouco sobre como é que se dá a atuação da SECOM no gabinete de crise. Eu participo do gabinete de crise desde a primeira reunião, né, que foi criado o gabinete de crise. Então, nós somos ali uma das cadeiras que faz parte desse gabinete de crise, né? Eu escuto, obviamente, né? Escutamos ali toda a área científica, comitê de dados, área da saúde. Nenhuma opinião, eu particularmente eu procuro não emitir nenhuma opinião pessoal com base no achismo, né? Mas ouvindo realmente quem entende da área. E a partir dali também, do gabinete de crise, quando a SECOM está participando, é a partir dali que a gente resolve como que nós vamos informar a imprensa das alterações, digamos, de protocolos que aconteceram aqui. Isso aqui resultou numa campanha publicitária que dá para a gente fazer, então vamos fazer uma campanha sobre isso, porque a gente viu no gabinete de crise que isso é importante. Então, ele subsidia muito a comunicação com relação à pandemia, muito, porque a gente 2 vezes por semana vê todos os dados de novo, entende absolutamente tudo, entende a questão de leitos, entende onde mais tem um problema. Então, nos serve assim como um enorme subsídio de comunicação o gabinete de crise. Então, a presença de vocês no gabinete é mais no aspecto de se munir de informação e de pensar como vai comunicar. A SECOM tem algum papel no sentido de levar algo para o gabinete? Claro, a gente leva sugestões também, claro, eu procuro ficar na minha área também, mas levamos sugestões dentro da área de comunicação. Olha, nós estamos com um problema que as pessoas não estão entendendo que tem que botar máscara, né? Daí a gente conversa com o comitê científico nos coloca alguns dados. Então, ele é para a comunicação uma troca de informações muito grande, né? Um aprendizado de conteúdo, evidentemente, e uma troca de informações, porque cada um coloca as suas posições nas suas áreas. Então, o comitê científico coloca de acordo com a visão científica, a comunicação do ponto de vista da comunicação, a saúde da saúde. Então, ela é, sim, uma discussão de conteúdo. Todos ali têm o direito à participação de opiniões, de tudo. O comércio vai abrir ou não vai abrir, o que cada um acha, né? Podemos dar opinião, mas como não é finalizado no achismo, né? Finalizado de acordo com dados mesmo que são trazidos, eu acho que para nós, comunicação, mais importante é essa troca de informações e o que a gente acaba adquirindo de conhecimento mesmo sobre a pandemia, né? Você pode falar a próxima pergunta tem relação com o governo federal. Como tem sido a relação com o governo federal diante da crise sanitária e econômica, de modo global, né, enquanto governo, mas também pensando a área de comunicação pública? Eu na área de comunicação, posso te falar pela área de comunicação, né? Nós não temos nenhum contato, assim, eu tenho alguns grupos até de WhatsApp com alguns secretários de outros estados, não diretamente com o governo federal, né?
Acho que tem uma postura assim do governo federal bem diferente, né? Bem diferente do nosso governo. Nós estamos aqui desde o primeiro dia de governo lidando com uma coisa chamada transparência. Então é muito estranho quando tu vê às vezes alguma crítica, esse dado não está certo, mas é só tu olhar ali no site, e a gente faz livros, cartilhas, assim, às vezes uma coisinha mais didática para explicar tudo, né? Então, acho que essa relação com o governo federal, ela até poderia ser mais estreita mesmo se as coisas fossem mais convergentes, né? Mas elas não são, do ponto de vista da pandemia, principalmente, não são. A gente já viveu vários estágios e está vivendo vários estágios da pandemia. Eu queria perguntar um pouco sua visão como gestora e sua visão pessoal também sobre o momento recente da pandemia, né? Esse momento mais agudo que a gente está vivendo agora. Eu acho que nós estamos vivendo um momento assim de um cansaço também, né, de todas as pessoas. As pessoas estão cansadas de tudo que vem vivendo, do que já perderam. As pessoas viveram não só perdas, né, de valor material, pessoas que perderam mesmo seus entes queridos. Então, acho que é um momento de que a gente vive, eu entendo ele mais assim de comoção, eu acho que quem estava assim pensando, Rodrigo, de uma outra forma na pandemia, já começou a ver que não era mesmo uma gripezinha, sabe? Teve que parar, pensar, entender que tem que se cuidar mesmo, que a gente precisa pensar no próximo e ter empatia, né? Ele é um momento que as pessoas estão loucas para fazer alguma coisa, estão com esperança, mas eu acho que as pessoas estão se cuidando mais. Eu acho que estão se cuidando mais hoje. Eu acho que a gente está aí à prova dos shoppings, né? Os shoppings abriram, mas não tem ninguém, né? As pessoas estão com medo, né? Ainda. Então, o medo ainda é uma coisa que está nos marcando, né? Eu acho o medo positivo, né? Acho que todo mundo, assim, a área médica também numa exaustão. As pessoas, todo mundo entregou muito mais de si do que sabia que poderia entregar. Eu acho isso também uma coisa muito importante, sabe? Porque as pessoas, o médico lá na ponta, o enfermeiro, o jornalista, as pessoas se doaram tanto, né? Tanto que... e não é um cansaço por isso, não. Tu quer resultado, né? Tu quer poder ajudar mais. A gente pensa assim de todas as formas, converso com a diretora lá do hospital, eu ligo às vezes para as pessoas, eu procuro saber da área médica como é que a gente pode fazer e contribuir mais, né? Então eu vejo que o momento agora, Rodrigo, se eu tiver que te resumir, ele é de esperança. Acho que a vacina vindo dessa forma, mesmo que a gente não tenha vacinado ainda uma quantidade, o Rio Grande do Sul é o estado que mais vacinou, né? Mas eu falo em termos de Brasil. Eu acho que a palavra hoje é esperança, o sentimento é de esperança. E tu gostaria de compartilhar alguma experiência pessoal ou familiar em relação à Covid? Eu tive uma experiência pessoal forte, que foi, eu chamo meu ex-sogro, mas meu ex-sogro é um pai, né? Então, ele sempre foi um pai para mim. Eu sou divorciada, mas o meu ex-marido é meu amigo. Nós somos uma família ainda, né? Ele constituiu outra família, mas a nossa... Então, estamos todos juntos, né? Numa nova configuração familiar. Então, para mim, foi um choque, assim, porque ele tem 86 anos. E aí, tu para, assim, na hora que acontece dentro da tua casa, tu pensa, tá, o que eu faço agora? Mesmo vivendo esse assunto 24 horas, né? Te dá um medo. E a questão da distância, de tu ver quem tu ama, assim, ver meu sogro na janela do hospital e sem poder falar com ele, sem poder visitar, vendo ele me ligando, insistentemente chorando, porque não ia resistir ficar lá, e não era por dor, era por solidão. Eu me coloquei no lugar dele, acho que eu estaria vivendo a mesma coisa. Eu sou muito, muito, muito grudada com meus filhos,
né, com meus bichos também, acho que eu estaria vivendo a mesma coisa. E aí tu entende, né? Tu entende mesmo, assim, tu pode perder uma pessoa e tu não conseguiu te despedir, tu só pedia, pelo amor de Deus, me tirem daqui. Graças a Deus ele está bem, ele está curado, não aconteceu nada mais grave, mas foi difícil, assim, foi um momento muito tenso, nem perto do que muitas pessoas já viveram, mas como ele é um idoso, para nós foi, e um atleta, assim, a vida inteira, foi um choque, né? A tua família tem conseguido manter isolamento, os teus filhos? Tu falaste que tem filhos, eu também tenho, sempre me sensibilizo quando ouço essa palavra. Tu sabe que o meu filho tem 28 anos e ele está em isolamento desde o início da pandemia e, assim, absolutamente cuidadoso, né, temeroso, não querendo pegar, evidentemente, e tomando todos os cuidados. A minha filha tem 29 anos, ela tem uma loja que também ela segue todos os protocolos, se pode abrir, abre, se não pode, não abre, e também com o máximo de cuidado, e por incrível que pareça, ela também torcendo que muitas das vezes em que a gente era criticada, ela dizia, mas tomara que não abra mesmo, porque as pessoas não respeitam, a gente tem que estar mandando entrar na loja, botar máscara e tal. Então, eles têm todas as orientações e eles têm se cuidado o máximo que podem também. E eu estou torcendo que chegue a vacina para eles. Sim. O meu tem só 4 anos. É uma outra história, mas é difícil. É difícil, mas ainda bem que criança, quando pega, né, não chega a ser grave. Já vi alguns casos de criança, mas eles toleram muito bem, né? Graças a Deus. Pensando a família como um elemento de sensibilidade, assim, a próxima pergunta converge para esse tema. Seria, tu mencionaste que tu volta e meia tem contato com a área médica, né? Liga para saber como as coisas estão. Como foi essa experiência de tentar sensibilizar a população no momento do colapso hospitalar? Porque a gente imaginava que isso não ia chegar dessa forma, né? E infelizmente acabou chegando. Como foi para vocês vivenciar isso? Foi muito, muito forte, porque nós como comunicação pública naquele momento, o que nós precisávamos dizer é, pelo amor de Deus, te cuida porque não tem lugar se acontecer alguma coisa. Né? Porque as pessoas, nós somos assim, nós todos seres humanos, tu tende a pensar que sempre é com o outro, né? Se faltar hospital agora, eu estava falando para vocês do meu sogro, realmente, não tinha hospital, onde é que tu vai ter hospital? Não teve um hospital em Porto Alegre, não tinha como trazer, não tinha uma vaga. Né? Então, tu vê realmente sim, as pessoas precisam se dar conta que pode acontecer na casa delas. E aí tu via as pessoas se aglomerando, festas de 10, 12 pessoas. Na Zona Sul lá teve uma festa de 100 pessoas. E vai te dando uma coisa, né, tu fica pensando, mas o que falta a gente fazer? O que falta dizer? Porque a gente trata todos os dias com a imprensa, tenta usando todos os veículos e canais que temos hoje em dia, né? O que está faltando? Eu sempre achando que falta da nossa parte tu dizer alguma coisa a mais, né? Então, essa questão, quando teve a lotação, a superlotação dos hospitais, foi, eu acho que, o pior momento, né? Porque tu tinha que conscientizar da doença e o pânico que a gente se sente também, né? Como cidadã, como pessoa, que se eu pegar esse negócio, não vou nem ter para onde ir, né? E se todo mundo se cuidar ao mesmo tempo, nós podemos baixar um pouco, pelo menos a gente ia trabalhando tudo de acordo com as orientações científicas, né? Então, foi um momento muito delicado, um momento em que a comunicação teve que agir rapidamente, acionando todos os canais, todos os veículos. Nós fizemos várias videoconferências com os veículos, pedindo ajuda na divulgação, pedindo que nos ajudassem de todas as formas, e fomos atendidos por todos. Então, eu acho que foi, sim, um momento bem delicado e que nos exigiu muito mais do que já vinha exigindo. Existe uma discussão em torno do tom que as campanhas deveriam tomar nesse momento, assim, porque foi necessário pesar um pouco mais, né, para tocar as pessoas. Como vocês se sentem, assim, em relação a isso? Clarissa, tu sabe que foi necessário todos os momentos, porque isso é que nem, não sei se tu é muito nova, mas
teve campanhas já de deixar de fumar, campanha das pessoas pararem de beber, né? Eu fui fumante, eu me lembro que eu sempre dizia, se dizerem para fumante que fumar dá câncer de pulmão resolvesse, ninguém mais fumava, porque todo mundo sabe que dá câncer, né? Então, qual é o tom que a gente tinha que usar? Isso era uma coisa assim, é leve, ele é mais para cima, ele é mais num tom de esperança, ele é mais num tom de mostrar tragédia. O que nós temos que fazer? E nós tentamos em todas as pontas, né? A gente tentou de forma mais leve, a gente tentou de uma forma de ser mais informativo, e fizemos também campanhas mostrando um filho que foi para a balada, voltou, deu um beijo no pai e depois contaminou o pai. E tentamos de todas as formas, quer dizer, todas estavam contempladas na nossa comunicação, né, no sentido de impactar as pessoas. Agora, a gente vai trabalhando isso a cada momento mesmo, né? A superlotação era um momento que exigia um outro tipo de comunicação, né? Depois, com os idosos, exigia um outro tipo de comunicação, de tu explicar para eles que não podiam sair e nem estar com suas famílias também, né? Então, eram uma discussões, assim, e até hoje, vou te dizer, eu reconheço que eu sou, assim, uma pessoa muito exigente e eu sempre penso quem está em casa assistindo, né, para não deixar nenhuma dúvida, né, do que a pessoa está entendendo, que ela compreenda aquilo que ela está realmente assistindo, né? E às vezes a gente não tem impressão que quase nada impactava, porque mais do que o que a gente assiste todo dia na televisão, né, que são UTIs lotadas, que a tristeza das pessoas, que o que aconteceu em Manaus, que o que aconteceu nos outros países, as covas, tudo que a gente via, né? Tu ainda assim convivia com pessoas que não acreditam, né, nos protocolos e que acham que pode tudo. Então é difícil, né? Porque tu luta com todo mundo, né? Contra todo mundo. Mas, na medida do possível, está conseguindo ir levando dessa forma e prestando muita atenção ao que tem que ser dito, né? Muita atenção ao que tem que ser dito. A segunda dose também, nós vamos ver qual é o tom para fazer uma campanha de segunda dose. Para mim não tem outro, ele é simples. Se tu pensar que hoje eu tenho 61, fiz vacina segunda. Então, quem vacinou até agora foram os idosos, tirando, claro, né, as exceções, a área da saúde, outras. Então, nós temos que conversar com esse público primeiro. Porque certamente a pessoa que levou o idoso para tomar uma vacina não levou para a segunda dose. Então, o que eu disse? Nós só temos que lembrar as pessoas que têm uma carteirinha, sabe? Que tem uma carteirinha, que é ali que tu olha a primeira e a segunda dose. E lembrar que ela não funciona se for só uma. Então, a gente optou por uma comunicação direta com a apresentadora, dando esse recado, uma pessoa idosa, né, dando esse recado. Claro que se tu é jovem, tu viu a campanha, tu vai lembrar, vou chorar minha carteirinha. Mas esse público, essa população idosa aí, eu acho que muitos deles precisam ser levados de novo, né? E é um público que ainda dialoga muito com rádio e TV, né? Não tanto com redes sociais. Claro que tem exceções, né? Muito, né? Impressionante. Muito com rádio, é fundamental para eles, é fundamental. Eu acho que... E aí tu escolhe também o veículo que tu quer divulgar, né? Então, se tu vai fazer uma campanha lá para o jovem, que a gente fez o Te Cuida no fim do ano, que era o verão, né? E aí veio o carnaval, então a gente lançou a campanha Te Cuida. Claro que a força toda da mídia foi mais nas redes sociais, né? E como tu disseste dos idosos, a gente tem que pegar mais rádio e ver em que rádios eles estão. Então é por aí que a gente vai indo, né? Bom, encaminhando para o fim da entrevista, pensando assim, ó, que essa entrevista é um documento que vai ficar registrado para o futuro, para a posteridade. Eu queria te perguntar se tem alguma coisa que tu gostaria de relatar, alguma coisa que tu gostaria de deixar registrado que a gente não tenha perguntado.
Eu acho que talvez, acho que vocês perguntaram tudo, mas talvez uma coisa que eu acho importante que a gente deixe registrado é que o jornalismo, ele passa para o jornalismo sério e para o jornalismo responsável. É esse jornalismo que nós precisamos praticar, e não só como jornalistas, mas é pelo bem do próximo. Nós precisamos praticar esse jornalismo. O jornalismo tem que cumprir esse papel de informar com seriedade. E do ponto de vista do governo, o que eu gostaria de acrescentar é que tu trabalhar para um governo que prima pela transparência da informação em todos os aspectos e em todas as áreas, que prima pela informação dada com qualidade e que luta mesmo ali na ponta do lápis, né, com os dados, com as informações, para tomar as melhores decisões nesse período de pandemia, isso te dá isso é muito gratificante, né? Isso é uma coisa assim, fora até, claro que o cargo também, eu costumo dizer que a gente está, né, secretária, a gente não é secretária, né? Na função é uma coisa muito gratificante, mas para a vida é mais gratificante ainda. Isso eu queria, assim, deixar registrado, porque eu acho muito importante, e acho que essa pandemia também, tomara que tenha servido, e eu acho que serviu para nos tornar um pouco mais solidários. Acho que todo mundo deu um pouco mais de valor para sua casa, para sua vida, para tudo. Nesse sentido, ela teve isso positivo, claro que, se é que dá para dizer isso, né, diante de tantas mortes, mas de tudo na vida se tira alguma coisa, né? Pelo menos se procura tirar. Se ela nos tornar um pouco melhores na vida, como pessoas, acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Acho que era isso. Nós gostaríamos, para encerrar, de perguntar por que tu te dispuseste a participar da nossa pesquisa. Porque eu achei muito interessante. Eu acho que falar sobre a pandemia e ter isso num arquivo, ter isso salvo, isso ficar para uma história, para as futuras gerações. Eu achei, quando o meu chefe de gabinete veio me mostrar, e eu estava mesmo com problema de agenda, eu disse, eu faço questão absoluta de participar, porque eu achei uma ideia fantástica, acho isso muito importante, acho que é um registro que para as próximas gerações, tem crianças que só viveram a pandemia, né? Tem crianças que estavam entrando para o primeiro ano, outras nasceram na pandemia, nasceu com a gente de máscara, então, né, todo mundo conheceram outros tipos de pessoas, eu acho que tem que ficar marcado isso. Achei o projeto de vocês sensacional, me coloco à inteira disposição de vocês. E, por fim, você gostaria de estabelecer um prazo mínimo para disponibilizar publicamente essa entrevista? Ou pode ser amanhã? Ou... O que tu diz publicamente? O que você... Porque eu também vim... Na internet, né? Tânia, a nossa ideia é tratar, assim, preencher uma ficha, fazer uma descrição que inclui um índice com os tempos, né, os momentos e as perguntas, quais os temas foram tratados no minuto tal. Exige primeiro um tratamento da entrevista, mas a ideia é que depois a gente possa subir os vídeos, depois a gente ainda vai definir provavelmente para o YouTube primeiro, né, e depois disponibilizar a partir do site do arquivo. Então, claro que não vai ser amanhã, mas algumas pessoas ao longo desse percurso optaram por, gostaria que divulgasse no fim do governo, ou quando a pandemia, né, poderia ter algum critério, mas se podemos assim que for possível, melhor. Não, para mim está tudo perfeito, quando vocês. Não tem nenhum problema. Tá bem, então. Tá bom, então. Muito obrigada. Tá, de nada. Eu que agradeço vocês. Igualmente. E a gente fica em contato, depois eu vou conversar com... eu não sou da divisão de gestão documental, mas vou conversar com a chefia da área para, no momento em que for avançar a discussão com o gabinete a respeito dos documentos, para colocar vocês dentro dessa conversa, porque eu imagino que a comunicação vai sim centralizar boa parte da documentação produzida sobre o período, né? Então, ótimo, que bom.
Se tu puderes ajudar, acho que faltam pouquíssimas entrevistas dos membros do gabinete e do comitê de dados, mas nos faltam duas bem importantes, que é a secretária Rita, né? Ela com certeza. É fundamental escutá-la, e o senhor governador. Então, se puder nos ajudar, a gente agradece. Posso sim. Ela é a nossa musa. Com certeza. Claro que ajuda sim. Se tu me mandar um WhatsApp, eu já providencio para marcar com o governador para vocês. Tá. Esse número que tu deste para o Rodrigo é do WhatsApp, isso, né? Isso. A gente manda sim. Tá bem. Obrigadão, Tânia. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Bom trabalho. Beijo para vocês. Tchau.